E aqui a gente vai começar a ver essa questão do ITA, ela é uma questão, ela já tem um detalhe maior porque ela é um pouco separada e aí vai cair naqueles mesmos problemas de existem muitas possibilidades e a gente precisa separar elas, tá certo? Muitas restrições que não dá para ser feita essas restrições em uma só, ok? Então o que acontece aqui diz o seguinte: determine quantos números de três algarismos podem ser formados com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, satisfazendo a seguinte regra: o número não pode ter algarismos repetidos. Pronto, muito bem. Exceto quando iniciar com 1 ou 2, caso em que o 7 e apenas o 7 pode aparecer mais de uma vez. Então veja que é uma restrição muito grande. É uma restrição muito grande porque você vai criar perguntas na sua cabeça para que possam ser selecionadas. Um exemplo de uma pergunta muito interessante que você pode se fazer é: bom, e se não começar com o 7? Se não começar com o 7, então eu não vou ter número repetido. Massa. Desculpa, se não começar com o 7, desculpa. Se não começar com o 1 ou o 2, eu não vou ter número repetido, certo? Aí outra pergunta: eita, e se começar com o número 1? E se começar com o número 2? Tá vendo que tem muitas restrições? Essas restrições, então, a gente vai ter que separar elas, tá certo? Não vai dar para fazer elas inteiras em uma só. Então, a primeira restrição que a gente vai pensar é o seguinte: primeira restrição é se, e a mais direta, se não começar com um ou 2. Porque se não começar com um ou 2, está muito massa. São números com três algarismos, né? Então, um, 2, 3 algarismos. Muito bom. Daí o que acontece? Na primeira opção, eu vou ter o quê? Na primeira opção, eu só tenho 5 possibilidades. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 opções, só que eu não quero que comece com 1 nem com 2. Então, eu só vou ter 5 opções. Certo? Na segunda, eu vou ter quantas opções? Se não vai começar com um ou 2, então não vai ter número repetido. Se não vai ter número repetido, então o que eu usei na primeira eu não posso usar mais. E aí eu vou ter 6. Hoje, Gabriel, por que você vai ter 6, macho? Porque aqui foi 5, porque eu tirei o 2, o 1 e o 2. Daí, na segunda opção, eles já podem entrar aqui. Só que o que não pode entrar é o que eu coloquei na primeira. Certo? E aí depois aqui eu vou ter quantas opções? Aqui eu vou ter 5 de novo. Por quê? Porque de 7 eu já usei 2. Então só sobram 5 opções, certo? E lembre-se, aqui são as opções. Aqui não é o número que vai ser formado. Aqui são as opções que eu tenho para preencher cada uma dessas casas. Então 5 vezes 6, 30 vezes 5, eu tenho 150 números de 3 algarismos que não começa com um ou dois, de acordo com a sequência que a gente tem lá em cima. É isso que está acontecendo, ok? Daí a gente vai para um próximo ponto. Porque agora a gente tem que fazer. Bom, Gabriel, bom, pô, se a gente já eliminou com um ou dois, a gente precisa adicionar agora essa bomba, macho. A gente precisa ver o que vai acontecer com eles. E é exatamente isso que a gente vai imaginar. Ou seja, se começar com um, se começar com o 2. E aí, bom, vejamos agora quando começa com o número um. Aqui, se me permitem, eu vou fazer duas formas, tá certo? Ó, porque se a gente já colocou se não começar com o 2, agora eu vou colocar se começar com um ou 2. Aqui eu já vou colocar os dois ao mesmo tempo, tá certo? Teve alunos que colocou separado e isso foi muito bom, tá certo? Tipo assim, se começar com um, aí fez começando com um, e aqui embaixo fez. Se começar com dois,
Vou até fazer assim, tá certo? Pronto, vou fazer assim, qualquer coisa vocês exercitam, fazendo com os dois ao mesmo tempo, mas não vai mudar absolutamente nada, tá certo? Pronto, vou fazer assim que fica mais bonitinho. Se começar com 1, nós temos 3 números, não é? Então, ó, colocar aqui, ó, 3 tracinhos e vamos trabalhar agora com esses 3 tracinhos. E aí, ó, essa forma que eu vou fazer agora, você vai ver que eu vou fazer para chegar em um problema, tá certo? A gente vai consertar esse problema, ok? Porque, vejam, o que acontece com isso é o seguinte. Se a gente tem aqui isso aqui, se a gente vem e coloca assim, se começar com 1, então aqui na primeira eu só quero que seja o número 1. Então só vou ter uma opção, né? Perfeito. Na segunda casa, eu tenho quantas opções? Eu já coloquei 1, então aqui eu vou colocar que eu tenho 6 opções, né? Então aqui eu tenho 6 opções, porque eu só não posso colocar 1, mas o resto eu posso colocar. Aí, é muito comum a gente chegar aqui e falar o seguinte: opa, mas como começou com 1, eu posso repetir o 7, pô. Então aqui eu posso ter quantas opções? Aqui eu vou ter um monte. Aqui eu posso ter, sei lá, 6 opções também, porque eu posso repetir. Mas se eu fizer isso aqui, como eu estou trabalhando com possibilidades, eu estou considerando que eu posso repetir qualquer um deles, certo? E isso não pode acontecer, certo? Isso não pode acontecer por conta desse problema, porque a gente não está considerando somente os 7. Nós estamos considerando todos, certo? Então vejam, se aqui tem 1, aqui tem 6 opções, ou pode ser o 2, o 3, o 4, 5, 6 e o 7, ok. Mas aí, se eu então considero isso, se eu considero 6 opções aqui e aqui também 6, eu estou fazendo esse problema. Eu estou considerando que pode repetir qualquer um deles. Ah, Gabriel, então você vai colocar 5? Sim. Por que 5? Porque se eu coloco 5, significa que não vai começar, não vai ter a repetição deste e nem a repetição deste primeiro aqui, certo? Por que outra coisa? Eu vou colocar aqui o 6 de novo para vocês perceberem. Observe. Só seria 6 se o 7 repetisse aqui. Mas a gente não tem essa garantia do 7 estar se repetindo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte. Se começar com 7, se começar com 1 e não repetir o 7 e não repetir o 7. Por quê? O que eu estou querendo é o seguinte: como só o 7 pode repetir, então veja que eu só tenho duas chances para ele se repetir. Ou vai ser 1, 7, 7 ou 2, 7, 7. É a única repetição possível, certo? Mas eu posso ter 2, 7, 8, 1, 7, 1, 1, 7, 1, 7, 2. Eu posso ter essas opções, que seria o que vai acontecer nessa daqui que a gente está fazendo, certo? Por que eu não poderia? Por que eu tenho que separar novamente? Porque aqui cai naquele princípio de que em algumas questões vocês vão ver que aparece a palavra pelo menos. O que isso significa? Isso significa um grande problema, porque pode ser com 1, pode ser com 2, pode ser com 3, não importa. E é esse mesmo problema que está acontecendo aqui. Então aqui eu vou ter 5 opções. Eu tenho 5 opções por quê? Porque eu não quero que repita nenhum. Eu quero que comece com 1, que apareça qualquer número aqui nessa segunda e apareça qualquer número na terceira, de modo que eu terei 30 opções de números. 30 possibilidades, tá certo? 30 possibilidades para o quê? Para eu comece com o número 1 e não... E pronto. Detalhe, veja que o primeiro cálculo que a gente fez, a gente excluiu começar com 1 e com 2. Então a gente está colocando ele de novo, tá certo? É isso que está acontecendo, ok? E aí, portanto, nós temos então 30 opções, certo? E após isso, nós vamos ter o seguinte. Nós viemos aqui falar, se começar com 2. Se começar com 2, portanto, nós vamos ter a mesma ideia. Começando com 2, aqui eu vou ter uma opção, aqui 6, aqui 5, por conta da mesma ideia que vai acontecer lá na frente. Então, eu também terei 30 possibilidades, ou seja,
eu tenho 30 possibilidades de números que comecem com 1 e 30 possibilidades de número que comece com 2 que dentro dessa sequência, certo? Dentro dessa sequência inteira. É isso que está acontecendo, ok? E aí, portanto, se eu tenho essa quantidade, nós vamos poder agora pensar no seguinte, ok, então significa dizer que eu tenho quantidade total é 150 mais 30 mais 30. Isso aqui dá 210. Eita, vai ser a letra D? Não. Por quê? Porque nós estamos trabalhando aqui somente com números que são distintos, mas eu estou eliminando a minha única condição, que é, se começar com 1 ou com 2, eu posso ter a repetição do 7, e não consideramos nenhuma vez números repetidos aqui. Então, 210, eu vou ter que vir aqui e somar com 2. Por quê? Porque são os dois números que eu posso ter repetição lá em cima. 177 ou 277, que são os únicos que podem repetir, ficando, portanto, 212 opções para a gente permutar essas ideias, tá certo? Nessa questão existem várias formas de fazer, tá certo? Pode ser que no gabarito eu tenha feito de um jeito e existem outras a mais, ok? E bom, na 10ª questão diz assim, ó, de quantas maneiras 6 pessoas podem ser colocadas em uma fila se duas delas se recusam a ficar em posições adjacentes? O que é posições adjacentes? Que não querem ficar juntas, tá certo? E aí deu ruim. E é o que a gente tem que ver. Nós precisamos então entender a mesma ideia de que eu preciso excluir alguma coisa. Porque, veja, é um pouco complicado a gente trabalhar com as recusas de algo. Por quê? As recusas é uma tarefa muito, muito pequena, certo? E ela pode também ter feita de várias formas, ok? Tipo, por exemplo, se eu tenho aqui A, B, C, D. Vou colocar só 4 e só para ajustar, mas vai servir também. Aí eu falo assim, ó, A e B, elas não querem ficar juntas. Ok, então eu posso ter, observe, eu posso ter A, C, B, D, isso aqui tá ok, porque A e B não estão juntas, mas eu posso ter A, D, B, C, A e B não estão juntas. Eu posso ter A, D, C, B, A e B não estão juntas. Eu posso ter A, C, D, B, A e B não estão juntos. Veja que é muita coisa, muita variação. Se tem muita variação em como isso pode ser feito, e isso é um bom caminho de observar como a gente consegue interpretar uma questão de análise combinatória, seja por a gente se colocando dentro do problema, seja por a gente pensar em algo que pode acontecer, é isso que está acontecendo nesse fato. Eu estou pensando em, como seria o problema? E aí eu estou fazendo um exemplo. Esse exemplo caracteriza o seguinte, tem muita coisa para fazer, ó, vai dar ruim. Se tem muita coisa para fazer é porque sobra espaço para as restrições. Então a gente vai pensar a mesma ideia que teve uma questão de fila, que é, se então elas não querem ficar juntas, vamos calcular então as chances delas ficarem juntas. Por quê? 2 detalhes interessantes. Primeiro, são 6 pessoas. Então a minha pergunta é, quantas filas são possíveis? Quantas filas são possíveis? É 6 fatorial, não é? Que vai ser 720 filas possíveis para que eu possa ser formadas. Daí o que é que ele quer? Ó? 2 pessoas se recusam a ficar em posições adjacentes. Isso significa que se elas não querem ficar em posições adjacentes, significa dizer que a gente pode pensar no contrário. E quais são as chances delas ficarem em posições adjacentes? Que é só uma forma. Para que essas pessoas fiquem em posições adjacentes, lembra que a gente junta, não é? Por exemplo, x e y, a gente juntou. E aí, em vez de ser 6 pessoas,
serão somente 5 pessoas, porque 2 delas estão juntas. Então, sendo 5 pessoas, eu vou ter 5, 4, 3, 2 e 1, 5 fatorial. Só que aqui tem um outro cuidado. 5 fatorial é 120 filas. 120 filas que aqui eu coloquei x e y, tá certo? 120 filas que x e y estejam juntinhas coladinhas. Só que aí é onde entra o problema, que é eu posso ter x e y, mas eu também posso ter y e x. Elas também estão juntas, só que o y na frente do x. E aqui ele não diz em ordem. Aqui ele está falando, elas se recusam em ficar juntas, ficarem em posições adjacentes. Então as duas ordens precisam ser obrigatórias. Então, se são 120 filas para a ordem x, y, também serão 120 filas para a ordem y, x. E aí, o que é que esses dois representam? Representam o que eu não quero. O que eu não quero é isso aqui que aconteça. Significa dizer que se eu sei que isso aqui eu não quero, então o quanto falta para o total é aquilo que eu quero. Ou seja, 720 menos 240. E aí eu chego, portanto, em 480 filas que essas duas pessoas elas não podem ficar juntas, tá certo? Ou seja, a condição que essas pessoas dão, certo? E é uma questão bastante interessante para ser desenvolvida, ok? E aí a 11ª questão, tá certo? Já pegando o hype aqui. Eita, pô, tem 16 minutos. Não, tchau.